Você já se perguntou o que acontece quando a dor invade o corpo, a alma se entristece e o medo da morte se aproxima? Em meio à fragilidade humana, existe um gesto sagrado, silencioso e poderoso que carrega o consolo de Deus, a unção dos enfermos. Muito mais do que um simples ritual, esse sacramento é um encontro com a misericórdia divina, um alívio espiritual e uma luz na escuridão da doença. Neste texto, você vai entender por que a unção dos enfermos é uma das expressões mais belas do amor de Cristo por seus filhos que sofrem. Prepare-se para descobrir um tesouro muitas vezes esquecido, mas profundamente transformador. A unção dos enfermos é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, instituído por Jesus Cristo como sinal da sua misericórdia e compaixão para com os que sofrem. Ao longo da história da Igreja, este sacramento foi compreendido e valorizado como uma expressão concreta do amor de Deus diante da fragilidade humana. Por meio dele, os fiéis gravemente enfermos recebem consolo espiritual, força e, quando for da vontade divina, até mesmo a cura física. A prática desse sacramento remonta aos primeiros séculos do cristianismo, sendo fundamentada nas palavras da Epístola de São Tiago: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." TG 5,14-15. Com base nesse ensinamento apostólico, a Igreja preservou fielmente a celebração da unção dos enfermos como parte integrante de seu cuidado pastoral com os doentes. Este sacramento é oferecido não apenas aos que se encontram à beira da morte, como por muito tempo se acreditou, mas também àqueles que enfrentam doenças graves, cirurgias arriscadas ou situações em que a saúde está severamente comprometida. A sua celebração deve ser feita com dignidade, respeito e esperança, sempre dentro do espírito de confiança no amor providente de Deus. A matéria do sacramento é o óleo, consagrado pelo bispo durante a Missa dos Santos Óleos, na Quinta-feira Santa. Esse óleo dos enfermos é aplicado pelo sacerdote na fronte e nas mãos da pessoa doente, acompanhado de uma oração específica que pede a força do Espírito Santo, o alívio do sofrimento e a salvação da alma. Trata-se de um gesto simples, porém profundamente carregado de significado espiritual. A unção não é um rito mágico, mas sim um sinal sacramental que age pela fé e pela graça divina. No contexto da vida cristã, a enfermidade pode ser uma experiência transformadora. Quando unida aos sofrimentos de Cristo, a dor física ou emocional adquire um valor redentor, tornando-se uma participação no mistério pascal. A unção dos enfermos, portanto, é uma fonte de esperança. Ela não promete eliminar automaticamente a dor, mas fortalece o fiel para enfrentar o sofrimento com serenidade, paciência e confiança. É uma oportunidade de reconciliação, de renovação interior e de entrega total a Deus. Assim, esse sacramento se insere no horizonte da vida eterna, recordando ao cristão que sua existência não termina neste mundo, mas se abre para a plenitude da vida em Deus. Ao considerar a dimensão espiritual da unção dos enfermos, é importante compreender que ela se insere no itinerário sacramental do fiel como um momento privilegiado de encontro com Cristo. Quando um cristão se encontra diante da possibilidade da morte ou do agravamento de uma enfermidade, a Igreja lhe oferece esse sacramento como uma preparação não apenas para enfrentar a doença, mas para viver essa fase com os olhos voltados para a salvação. O doente é confortado pela graça divina que fortalece sua alma e, muitas vezes, repercute também no corpo. Um dos frutos espirituais mais significativos da unção dos enfermos é a paz interior. Em momentos de grande fragilidade física, o medo e a angústia podem assolar o coração humano. O sacramento atua precisamente nesse campo, trazendo consolo e coragem diante do sofrimento. O Espírito Santo age no íntimo da pessoa, dissipando as trevas da dúvida e renovando a confiança no amor de Deus. Isso não significa que o sofrimento desaparece, mas sim que a pessoa passa a enfrentá-lo com uma fé mais robusta, muitas vezes dando testemunho de esperança e serenidade aos que a cercam. Além disso, a unção dos enfermos também oferece, quando necessário, o perdão dos pecados, especialmente quando o doente está impossibilitado de se confessar. Essa dimensão reconciliadora do sacramento revela a sua profunda ligação com a misericórdia divina.
Deus, em sua infinita bondade, não abandona seus filhos nos momentos de dor, mas se aproxima com compaixão e oferece sua graça de forma abundante. Quando possível, recomenda-se que o fiel receba também os sacramentos da penitência e da Eucaristia juntamente com a unção dos enfermos, formando assim uma tríade sacramental que fortalece integralmente o corpo e a alma. O momento da celebração da unção dos enfermos deve ser vivenciado com reverência e oração. É desejável que os familiares e amigos do doente participem, criando uma atmosfera de fé e solidariedade. Essa presença comunitária recorda ao enfermo que ele não está sozinho em sua dor, mas é parte do corpo de Cristo, que sofre e intercede com ele e por ele. A oração da comunidade, unida à oração do sacerdote, torna-se um canal de graças que sustenta o doente e o envolve no amor e na presença de Deus. Em tempos modernos, com os avanços da medicina e a maior longevidade das pessoas, o sentido da unção dos enfermos pode ser redescoberto e valorizado de forma mais plena. Muitos ainda associam esse sacramento unicamente à iminência da morte, como se fosse um rito final ou uma despedida da vida. No entanto, o ensinamento da Igreja é claro ao afirmar que a unção dos enfermos é um sacramento de vida, de fortalecimento espiritual e de renovação da esperança. Por isso, é apropriado que os fiéis busquem esse sacramento sempre que enfrentarem doenças sérias ou debilidades próprias da idade avançada. A formação pastoral adequada sobre este sacramento é essencial para que ele seja devidamente compreendido e celebrado. Muitos sacerdotes, agentes de pastoral da saúde e familiares têm o papel de orientar os doentes e seus entes queridos sobre a importância de se preparar espiritualmente diante da enfermidade. Não se trata de antecipar a morte, mas de viver a doença como um tempo de graça, de amadurecimento na fé e de comunhão mais profunda com Cristo sofredor. O doente, fortalecido pela unção, pode inclusive experimentar uma melhora significativa em sua condição física ou emocional, conforme o desígnio de Deus. A celebração da unção dos enfermos pode ocorrer em diversas circunstâncias, em hospitais, residências, casas de repouso ou mesmo nas igrejas, durante celebrações comunitárias. O importante é que o ambiente favoreça a oração e a escuta da palavra de Deus. Quando celebrada comunitariamente, o sacramento reforça a dimensão eclesial da fé, mostrando que a dor de cada irmão é partilhada por todo o povo de Deus. Nas paróquias, muitas vezes se organizam celebrações específicas durante o ano, como no Dia Mundial do Doente, 11 de fevereiro, instituído por São João Paulo II. É digno de nota também o testemunho de muitos doentes que, após receberem a unção, encontram uma nova disposição espiritual para enfrentar sua enfermidade. Alguns relatam experiências de profunda paz, reconciliação interior, ou mesmo de reconciliação com familiares. Em outras situações, há quem experimente um alívio físico imediato ou gradual, revelando a ação misericordiosa de Deus. Ainda que a cura física não seja o objetivo principal do sacramento, ela pode acontecer como sinal da graça divina, reforçando a fé daqueles que acompanham o doente. A unção dos enfermos revela, de forma tocante, o rosto compassivo da Igreja, que continua a missão de Cristo, o bom samaritano que se inclina sobre os que sofrem. Nesse sacramento, o próprio Cristo visita o doente, toca suas feridas com o óleo da misericórdia e o fortalece com a sua presença. É um momento sagrado em que a fragilidade humana é elevada pela graça e acolhida no coração amoroso de Deus. O enfermo, ao receber a unção, é lembrado de que sua vida tem valor, mesmo em meio à dor, e que ele nunca está sozinho. Para os familiares e cuidadores, a celebração da unção dos enfermos também é uma oportunidade de renovar sua fé e seu compromisso de amor para com o doente. O cuidado com os enfermos é uma das obras de misericórdia mais preciosas da vida cristã, pois nos aproxima do próprio Cristo. A presença amorosa junto aos que sofrem, a paciência diante das limitações, o acolhimento do sofrimento alheio são expressões concretas do Evangelho. A graça do sacramento se estende também a todos os que acompanham o enfermo, fortalecendo-os em sua missão. É fundamental que os fiéis não temam este sacramento, mas o procurem com confiança e fé. Assim como os demais sacramentos, ele é um dom de Deus que nos auxilia em nossa caminhada rumo à santidade. A unção dos enfermos é um convite à entrega confiante, à aceitação da vontade divina e à vivência da cruz como caminho de salvação.
Quando acolhido com fé, esse sacramento transforma o sofrimento em oportunidade de comunhão com Cristo e de crescimento espiritual. A vida cristã é um constante chamado à conversão e à confiança em Deus. Em cada etapa da existência, inclusive nas fases de enfermidade, o cristão é chamado a permanecer unido a Cristo, oferecendo sua dor como oração viva e testemunhando a esperança que não decepciona. A unção dos enfermos é, portanto, uma luz divina que ilumina os momentos de trevas, um bálsamo espiritual que cura as feridas da alma e uma promessa da presença fiel de Deus até o fim da vida. Ao acolher esse sacramento com o coração aberto, o fiel se coloca nas mãos de Deus com serenidade e fé, certo de que, em Cristo, mesmo o sofrimento pode gerar frutos de vida e de eternidade. Se você conhece alguém doente, debilitado ou em situação grave de saúde, não espere o último instante. Incentive essa pessoa a receber a unção dos enfermos com fé e confiança. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e membros da sua comunidade paroquial para que mais pessoas redescubram o poder e a beleza desse sacramento. E, acima de tudo, jamais se esqueça: nas horas mais difíceis, Deus permanece ao seu lado, e a unção dos enfermos é a prova viva disso.